Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e mercados felizes, alegres, contentes, bolsa subindo, mas eu já começo a ver uma luzinha amarela no final do turno que seria uma possível segunda onda inflacionária, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Alguns pontos aí no mercado já mostram que o inverno, principalmente na Europa, vai ser complicado, então curta o vídeo, se inscrevam no canal, chame também os amigos, que é importante para a gente fazer esse vídeo subir pra caramba. E logo depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, eu vou começar o vídeo aqui mostrando por que o mercado ficou tão animado nesses últimos dias, né? Inclusive, se eu não me engano, dos últimos 22 dias a bolsa subiu em 18, só caiu em 4. Ela chegou a ter uma sequência positiva de 7 ou 8 dias de alta, e nesse momento que eu tô gravando ela está em 4 dias de alta aqui no final de quarta-feira, início de quinta. Então, o que aconteceu? A gente viu aqui uma inflação anual que estava em alta aqui ao longo do tempo, e em julho veio uma queda, aquela deflação que a gente já falou lá atrás. Então essa queda de deflação para 10,07 ainda é um valor muito acima da meta, mas o mercado começa a esperar que atingiu o topo aqui em 12%, que agora ela vai começar a cair. Pode não cair assim, mas que caia assim, então o mercado ficaria feliz porque a inflação convergiria para a meta. Outra coisa que chamou muita atenção foi a queda do risco Brasil aqui. Como vocês podem ver, o CDS do Brasil, que mede o risco de 10 anos, caiu de mais de 400 pontos, que seria 4% acima da taxa dos Estados Unidos, para 3,23%, isso também no mesmo período aqui, ó, no último mês. A gente viu a mesma coisa acontecendo com as taxas dos títulos, aqui um título IPCA, mas eu poderia pegar um título pré-fixado, como esse 2029, caindo de 13,59% para 11,85%, e quando a gente tem redução de risco, redução de inflação, redução de juros, não tem jeito, né? A bolsa, dispara, e disparou sim antes das eleições, contra o que todo mundo falava, e a gente aqui cansou de repetir ali em junho e julho: compre ações, compre bolsa, está barato. Mesmo que caia mais, a queda que tinha lá de 27, 30% era suficiente para imaginar que não iria cair mais 27, 30%. Então eu não estou dizendo que não vai voltar a cair, mas a gente já vê aqui uma recuperação de 18%, então quer dizer, para cair de volta para esse patamar teria que cair muito. Pode até acontecer, mas se acontecer de cair de volta para cá, não deixe de encher a mão e comprar. Então, por que eu estou falando isso? Porque parece que abriu uma clareira. Inclusive, se a gente pegar Estados Unidos, o próprio presidente do Federal Reserve falou que a próxima reunião já deve ter uma alta menor do que 0,75. A gente viu que a Europa cresceu bem também, e as notícias ruins têm vindo lá da China, por incrível que pareça, que era o que estava segurando mais ou menos o mundo até 4, 5 meses atrás. Então, a gente está num mundo que, cara, estava muito ruim, e de repente, em um mês, tudo ficou bom. Só que começa a ter um problema no mundo e que pode ser muito grave. Inclusive, eu costumo ficar com muito medo em relação global, né, quando eu começo a ver que as notícias estão muito boas, né? Então esse é um ponto que eu acho que é importante. Você começa a ver que as notícias estão muito boas, você precisa ficar mais antenado. Você quer ver, ó, o índice de volatilidade, por exemplo, do S&P 500, ó, caiu de 25 para 20 nesse último mês, né? Quando a gente pega 5 anos, ele já teve índices menores, aqui como 10 lá em 2017. Mas você vê que ele bate aqui 15, 16, esse aqui é um índice que mede o risco do mercado. Então, quanto menor, menos risco o mercado tem. Só que a gente sabe que sempre que ele está muito baixo, ó, vem e dá uma porrada aqui para cima, entendeu? Aí vem aqui baixo e dá uma porrada, ó, aqui dá uma porrada. Às vezes demora 2, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, mas ele pega e dá uma pancada para cima e acontece alguma coisa. Então é o momento que eu fico com mais receio um pouco. E qual é o grande receio da vez? O grande receio da vez é ter uma nova onda inflacionária, tá? Quem olha o primeiro
tá? A gente vai falar sobre a questão logística por causa da seca. A seca fez com que os níveis dos rios caíssem muito. E para quem não conhece a Europa não é igual ao Brasil, que ela tem um oceano ali para você sair porto para tudo que é lugar. Você tem vários países que não tem realmente porto pro oceano ou pro mar Mediterrâneo, né? Então ela depende disso. A Europa, ela tem muita ferrovia, mas ela depende muito da navegação, tá? Desse transporte fluvial. Tá? Então, quando cai muito o nível do rio, acontece o mesmo problema que está acontecendo com as hidrovias do Brasil lá no sul. Esse ano já está melhorando, o mesmo problema do ano passado. O segundo problema tem a ver com alimentos, tá? E aí tem a ver com a questão dos fertilizantes. A gente já começa a ver que as produções vão ter uma produtividade menor esse ano, porque os produtores eles vão ter que usar menos fertilizantes. Tá? Vai faltar fertilizante no mundo e isso não é mais uma expectativa, isso já está acontecendo. Tá? Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu no passado, mas a gente acaba tendo um aumento do preço do alimento, né? Se numa área plantada você conseguia produzir, sei lá, 100 mil toneladas de, enfim, 1.000 toneladas de soja, agora você produz 900, vai acabar compensando. Se todo mundo produzir menos, vai acabar compensando no preço. E o terceiro é o preço da energia, e aí tem muito a ver com gás natural. E lá na Europa, né, assim como nos Estados Unidos, é diferente no Brasil, né? Você passa, por exemplo, um inverno aqui, cara, você não precisa de calefação, lá você precisa, né? Você passa um verão aqui no Brasil, por mais que possa ser insuportável, você consegue ficar sem o ar-condicionado ligado, porque a temperatura do nosso corpo é 36, 35, mas você, mesmo no Rio de Janeiro, você fica 42, cara. É chato, você sua, mas você não vai morrer por causa disso. Agora, se você tiver com a temperatura do teu corpo 35 e do lado de fora tiver menos 10, é uma diferença grande. Talvez você morre por causa de uma situação dessa quando você tem uma nevasca, por exemplo, muito grande. Então, essa questão do gás natural é importante. Lá não é uma opção. A calefação é quase que uma necessidade também. Igual a energia elétrica, né? Então, ela acaba sendo importante. Então, vamos dar uma olhada nesses 3 pontos, tá? E eu vou começar pela seca na Europa, matéria da Deutsche Welle, tá? A alemã. Vocês sabem que a Europa ela tem 2 rios principais, né? O rio Danúbio, que é o maior de todos, mas aqui a gente vai falar sobre o rio Reno. Tá? Então o rio Reno, que é o principal rio da Alemanha, ele está com pouca água e tem alguns problemas aqui que são muito interessantes. Normalmente, uma navegação boa precisa ter 1,5 metro no ponto que eles medem ali dentro do rio Reno. E aí, se tiver nesse tamanho de 1,5 metros de profundidade, você pode pegar a embarcação e colocar ela com carga cheia, porque aí o navio vai afundar um pouco, mas ele não trava lá no fundo do mar. Se ele tiver abaixo de 25 centímetros, que é em 25 centímetros que foi a mínima 2019, a gente já tem que fazer, né, cargas parciais ou às vezes nem conseguir transitar por ali. Hoje ele está ali com alguma indicação de chegar a 30, 35, tá? No dia da matéria estava em 37. Então, você precisa fazer transporte de carga de forma parcial. Então, o que é transportado via fluvial? Né? Você transporta materiais de pouco valor agregado. Você não vai transportar iPhone via fluvial. Você vai transportar alimentos, você vai transportar minério, você vai transportar aço, você vai transportar esse tipo de coisa. Então, se você tem que fazer parcial, você tem que fazer mais viagens ao longo do tempo. E se você fizer mais viagens, primeiro que você gasta mais com frete, com combustível, que não está barato. Segundo, que você acaba, às vezes, não tendo capacidade de fazer o transporte de toda a carga. E aí você passa a ter um problema logístico aqui, tá? Então, por exemplo, a Contargo, que é uma grande companhia lá da Europa de navegação fluvial e que faz parte do Grupo Reno, que é a subsidiária do Grupo Renos e que faz parte do Hetman Group,
né? Ela vai suspender, por exemplo, na próxima semana, que é essa semana agora, a maioria de suas operações no Alto e Médio Reno. Nossas barcaças não terão condições de navegar sem risco e por motivo de segurança precisamos interromper a maioria de nossa navegação. E aí você tem que transportar tudo isso via ferrovia. Só que as ferrovias já estão cheias. Então você tem um problema logístico para fazer, né, os materiais chegarem. E aí, se os materiais não chegam, você acaba tendo risco para a colheita, né? E aí a gente entra no segundo ponto aqui, que tem a ver com a questão da chuva e a questão do fertilizante. São dois problemas em relação à colheita, tá? Então, primeira coisa, né? A gente tem algumas culturas que dão colheita agora no verão da Europa. Então, para essas culturas, seria importante que chovesse, porque se não chover, a colheita acaba sendo reduzida em 30% a 40%. Então, essa colheita de grãos, principalmente lá batatas e beterrabas, estava em risco, tá? São diferentes as colheitas aqui em relação ao Brasil. Já quando você fala daquelas culturas que vão ser plantadas, elas hoje, no plantio, elas precisam de quê? De defensivos, de nutrientes e de fertilizantes, para que elas consigam crescer mais, que tenha maior produtividade, com isso cai o preço. E aí o que está acontecendo com o fertilizante? A gente tem um aumento tão grande, mas tão grande dos fertilizantes. E por quê? Não é porque a Rússia está fazendo de propósito. É porque a capacidade de produção, por causa da falta de energia, que vai ser o outro ponto que a gente vai tratar, ela está menor. Então, falta energia, o nitrogênio, que é uma saída ali da amônia, ele não consegue ser feito, e aí a Europa tem 25% a menos de produção de nitrogênio, por exemplo, que é um tipo de fertilizante. Então, os produtores, eles não podem deixar de plantar, então eles vão plantar com menos fertilizante. Ou seja, espera-se que eles plantem com 7% a menos nessa próxima temporada de plantio lá na Europa. Por quê? Porque está tendo menos produção de nitrogênio lá na Europa e aí acaba que o preço sobe. E aí o que aconteceu? Vocês percebem que o preço do nitrogênio ele já vinha subindo. Quando veio a guerra aqui entre a Rússia e a Ucrânia, subiu muito, tá? E esse aumento aqui entre outubro e fevereiro, ele é normal por questões sazonais, tá? Isso aqui não é normal, isso aqui é guerra. Esse aumento aqui antecipado entre julho e agosto tem a ver com a seca. Então, o outro ciclo começou aqui com preço em torno de 600. Esse ciclo aqui está começando com preço em 1.100. Tá? $1.100 por tonelada métrica, que fala. Então, aqui, se esse preço chega a 2.200, por exemplo, ou 2.000, a gente vai ter um plantio caro e sem produtividade. E aí o que acontece? Isso impacta o mundo todo. Ah, mas a Europa não é tão importante, não é tão relevante no cenário internacional. Só que ela está consumindo fertilizantes. Inclusive essa matéria fala sobre fome no mundo, né? Por quê? Porque se a Europa ela consome 7% a menos, mas a produção cai 25%, quer dizer, outros lugares do mundo vão ter muito menos, vão ter que plantar com 30%, com 40% a menos. E aí, o que acontece? Você vai acabar tendo um indicador pior aqui, eu não acho agora. Bom, então, aí vai faltar fertilizantes, vão faltar outros nitrogênios, vão faltar coisas no Brasil, tá? Então, esse era o ponto. E aí a gente entra finalmente na crise da energia, né? Aqui a gente já vê que crise de energia na Europa atinge o uso de fertilizantes, aqui já em português, é quase uma cópia daquela matéria que a gente mostrou agora, tá? Que aí eu peguei lá do site da Bloomberg. A maior queda de uso de fertilizantes na próxima temporada deve ser vista na África subsaariana, com declínio de 23%, como a gente falou. A Europa, que produz cerca de 20 milhões de toneladas de amônia anualmente, precisa importar outras 200 mil toneladas por mês para amenizar a crise, por exemplo.
tá? E aí a gente vai para o preço do gás natural na Europa, que pode disparar até 60% no inverno, que tem uma ligação com os dois pontos que a gente falou, tanto com o da seca quanto com o do fertilizante. Todos eles estão em conjunto, né? Então a Gazprom, que é a empresa estatal russa de gás, né, que acaba entregando gás natural para toda a Europa e que movimenta a Europa. Por exemplo, a Alemanha, 49% da energia dela é via gás natural, grande parte vindo da Rússia. Já alertou terça-feira que os preços do gás natural na Europa podem disparar até 60% para mais de 4 mil dólares por 1.000 metros cúbicos. Tá? Uma conta bem simples aqui para a gente fazer por metro cúbico, tá? 4 mil vezes 5,20, tá? E vou dividir por 1.000 aqui. R$20,80 por metro cúbico, isso para vender como se fosse no atacado. Compara com a tua conta de gás aí da tua casa e vê quanto é que você paga. Você vai ver que você paga muito menos. Esse aqui vai ser o preço do atacado lá da Europa de gás natural no inverno, porque é quando tem mais consumo. E chegou a um ponto, não tá aqui, mas chegou a um ponto a questão da seca, inclusive, e chegou a um ponto que lá na Inglaterra, por exemplo, tem leis que estão proibindo, por exemplo, pessoas de lavarem os carros com água, por exemplo, dizendo que é a maior seca aqui desde 1935. Né? Diversas partes do rio Tâmisa estão com problemas e etc. E outras coisas também que você pode fazer com o carro. Enfim, né? Então tem problemas. Inclusive a França também foi forçada a adotar medidas para reduzir o consumo de água, que afetaram inclusive a geração de energia nuclear. Para você ter uma ideia, diversas usinas nucleares da França dependem da água de rios para o resfriamento de reatores. Então você vê que você tem de um lado uma seca, uma crise hídrica, que afeta logística, que afeta a plantação e que afeta a energia elétrica. E do outro lado, você tem um problema de gás natural de energia que está vindo da guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso tudo dentro da Europa, que, pegando a zona do euro todo, ainda é a terceira maior economia do mundo. Né? Então é uma situação muito complexa, é uma situação muito complicada em termos de mundo e que, na minha visão, algum bump de inflação a gente vai ver. O Brasil, ele talvez sofra menos com isso, mas é claro que se o preço no mercado externo de algum produto, sei lá, da soja, esteja, sei lá, 50% a mais do que hoje, o cara não vai vender aqui dentro do mercado local bonzinho por um preço menor, ele vai vender pelo preço do mercado internacional. Então eu acredito que é muito possível que a gente veja uma inflação forte de alimento e uma inflação forte de energia ainda nos outros meses, né? Passa agora um pouquinho lá para dezembro, janeiro, fevereiro, março, e aí a gente entra no último ponto. Né? Daniel, você acha que isso pode afetar muito a bolsa? E aí a minha resposta é não. Aí vai falar assim, poxa, mas como não? Isso aqui você passou 15 minutos pelo menos falando só coisa ruim para dizer que não vai afetar. Não vai afetar. Sabe por quê? Porque existe a questão do efeito surpresa. Se você parar para olhar, você vai ver que quando teve a pandemia agora, o que aconteceu? Assim que surgiu a pandemia, todo mundo se fechou em casa e a bolsa despencou. O que aconteceu na segunda onda? A bolsa despencou de novo? Não. Na terceira onda, a bolsa despencou de novo? Não. Porque o mundo já estava preparado, o mundo já estava tomando providências. Agora é a mesma coisa. O que aconteceu no primeiro pico inflacionário? O Federal Reserve falando assim, a inflação é transitória, isso nada vai acontecer, uma inflação de custo já acaba. Então ele foi de peito aberto, ele não se preocupou com isso. Né? Nem o Banco Central Europeu, nem o Banco Central Japonês, ninguém se preocupou, a inflação é transitória, isso vai passar, não sei o quê. Nesse momento atual, não. Os mercados eles já estão muito mais atentos a isso, os bancos centrais já estão muito mais atentos a isso, eles já estão aumentando a taxa de juros, eles já estão dando remédio para a economia. Então vai vir uma inflação por um lado e vai ter do outro lado um choque deflacionário do outro. E aí a bolsa ela pode, claro, variar 5%, 10% para lá e para cá, isso para mim não é queda.
tá? Mas não deve ter outra queda de 30%, igual aconteceu agora de junho de 2021 até agora de julho de 2022, por exemplo. Né? Coisa que cai a bolsa de 113 mil para 80 mil pontos, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, não vai ter porque não existe mais o efeito surpresa, porque hoje o mundo já está ligado. Entendeu? Então, é importante que você saiba que isso vai acontecer. Talvez para você ter uma premissa de que o juro vai se manter alto por mais tempo. A recuperação para 150 mil, 200 mil pontos pode ser que talvez demore um pouco mais, mas eu não acredito em quedas mais fortes. Tá? Vai ser bom para ficar acumulando, né? É claro que é importante a gente ver se as empresas vão conseguir subir os lucros. Se comprimir mais ainda as margens, pode ser que realmente caia os lucros, e aí as empresas podem sentir algumas mais, outras menos, mas pode sentir um pouco. Mas de qualquer forma, esse é o cenário atual. E sim, deve existir uma segunda onda de inflação. Então a gente deve ver nos próximos meses a inflação caindo. Quando chegar em dezembro, janeiro, a gente vai ver uma nova alta dessa inflação. Espero que essa nova alta da inflação fique num patamar menor do que o 12%. Se ficar, para mim está super tranquilo. Tá? Para mim não teria problema nenhum. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.